Primeiramente, uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à Casa Espírita, casa essa que nos acolhe sempre nos momentos bons, nos momentos maus, nos momentos de dificuldades, não digo maus, mas que possamos ser bem-vindos aqui à nossa Casa Espírita. Há pouco nós estudávamos ali no grupo de estudo, né? Até eu achei interessante, né? Que diz assim: desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas. Realmente, né? O nosso dia a dia é um momento de provas e expiações que estamos passando. E hoje, então, o nosso tema da noite fica a cargo do nosso irmão Wilson Lemes: desencarnações coletivas. O que explica a doutrina? Será que existe? Será que tem? Mas aí já é para o Wilson, né, que vai compartilhar com nós o seu conhecimento. Fica à vontade. Boa noite a todos. Desencarnações coletivas. O que vem à mente? Desencarnação, segundo a doutrina espírita, a palavra criada por Allan Kardec, significa o desligamento do espírito do corpo físico. Quando a gente pensa em desencarnação, a primeira ideia que nos vem à mente é morte. Mas morte do corpo não significa desencarnação. Mesmo porque a desencarnação só se efetua quando são rompidos todos os liames que prendem o espírito ao corpo. Porque a pessoa pode morrer, mas por algum período ainda mais ou menos longo, dependendo da vinculação de cada um à matéria densa, esse processo vai demandar para que haja o desligamento. E as pessoas mais ou menos equilibradas, todos somos assistidos no momento da desencarnação, que ocorre logo depois da morte do corpo físico. Uma vez detectada a morte do cérebro, através do equipamento que os médicos utilizam, já começa o processo. E aí vai depender do desenvolvimento moral, ou desprendimento, melhor dizendo, da pessoa, das coisas materiais, ao próprio corpo, por exemplo. Ao apego demasiado à vida física, sem se dar conta que a vida permanece depois da morte do corpo físico. E as pessoas, como eu disse, mais ou menos equilibradas, têm assistência nesse momento. Todos são assistidos, mas alguns, por um padrão vibracional totalmente desconectado com o mundo superior, dificultam esse trabalho e pode demandar um tempo mais ou menos longo. Então, uma vez entendido o que é desencarnação, é o desligamento do espírito do corpo que o prende enquanto vive na Terra. E as coletivas, como é que acontece? Acontece quando um grupo unido ou próximo desencarna ou morre no primeiro lugar, porque a desencarnação, como eu disse, depende de cada um, em razão de um fator comum, como por exemplo um incêndio num ambiente restrito, um acidente de avião ou de ônibus ou mesmo de carro, que tem 4 ou 5 pessoas. Então isto é desencarnação coletiva. E vamos ver o que diz a doutrina espírita. Ademir perguntou se é que existe a desencarnação coletiva. Vamos ver o que diz então. Primeiro, em 72, recém tinha acontecido um acidente, um incêndio de grandes proporções, com morte de muitas pessoas em um edifício. E as pessoas perguntavam assim: mas será que isso é justo? Se Deus existe, como é que Ele permite que as pessoas estejam neste ambiente e não consigam sair? E daí perguntaram a Emmanuel, dia 23 de fevereiro de 72, em Uberaba. Na verdade, perguntaram ao Chico, e através dele ao Emmanuel, que foi uma manifestação mediúnica. E Emmanuel responde o seguinte, aliás, a pergunta primeiro, né? Sendo Deus a bondade infinita, perguntavam os presentes, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? E aí Emmanuel responde, realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação,
no mais severo julgador de si próprio. Veja o que está dizendo Emmanuel aqui. Convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Porque nós trazemos em nós, na consciência, a lei de Deus escrita. Ou melhor dizendo, aprendida. Porque ela não é igual para todos. Que a consciência de um difere da do outro, vai do aprendizado. Mas uma vez aprendida, essa lei fica lá. Ele aprende com as experiências da vida o que é certo e o que é errado. Muitas vezes não verbalmente, nem por uma leitura, mas por experiência própria. Quando a pessoa passa por uma situação que ela viu que a sua atitude lhe causou prejuízo, ou de outra em relação a ela, ou dela em relação ao outro, ela vai ver que aquela atitude é incorreta, e isso ela não esquece mais. Um exemplo bem prático, físico: a criança nasce e não sabe o que é perigoso. O espírito sabe, mas ela recebe no cérebro físico, e essas coisas mais prementes do dia a dia ela tem que reaprender. Algumas aprenderão mais rápido, outras não. Algumas terão que passar pela experiência física. Uma criança, por exemplo, olha um fogo, ela não sabe, a mãe diz: esse fogo queima. Mas o que é queimar? Ela vai ter que experimentar, pelo menos botar a mão perto do fogo para ver que o calor em demasia não é uma coisa agradável. E aí vai se proteger. Então ela vai aprender que aquilo não é bom. Mas em razão de desvios, às vezes, de conduta das pessoas, por interesses pessoais mesmo, podem até utilizar o fogo para fazer mal a alguém, para se aproveitar da situação e oferir benefícios materiais. E Jesus dizia: não julgueis, para não serdes julgados, pois que da mesma forma que julgardes, assim também sereis julgados. Com outras palavras, não necessariamente estas, mas a ideia é esta. E nós ficamos pensando assim: quer dizer então que se eu for muito severo para julgar um irmão meu, e o acusar à torta e à direita, Deus vai usar o mesmo critério para me acusar? Só que não é Deus que acusa, é a consciência da pessoa. Se ela utiliza um critério severo para julgar o próximo, quando ela se der conta dos seus erros semelhantes àqueles, ela vai usar os mesmos critérios. E vamos prosseguir então. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados das responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Como assim? Quando nós desencarnamos, a desencarnação, como eu disse, é quando o espírito já se desprendeu totalmente do corpo físico e toma consciência do seu estado agora de espírito desencarnado. Nós vamos passar a fazer uma reflexão, uma retrospectiva da última encarnação, no nosso caso hoje desta, e vamos avaliar os tópicos principais da convivência com os nossos semelhantes, e vamos analisar aquilo que eu fiz, foi bom ou mal para o próximo, foi bom ou mal para mim. E dependendo da resposta, eu vou reforçar o meu agir e criar a proposta de mantê-lo cada vez mais, com firmeza de propósito, quando os resultados forem bons, tanto para o outro quanto para mim. Agora, se eu perceber que aquilo que eu fiz resultou em um mal para o próximo, ou até para mim mesmo, muitas vezes um desequilíbrio mental ou mesmo físico, então eu vou procurar meios, pedir a Deus, rogar aos espíritos superiores, oportunidade de reparar o equívoco. Num primeiro momento, nós podemos sofrer a consequência da lei de causa e efeito, que é a expiação. Essa não tem como evitar, nós temos como abrandar, fazendo bem. Mas vamos prosseguir. Então, conscientizados nas responsabilidades, fazemos esse levantamento e rogamos meio de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes que nascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. E aí vamos fazer um apanhado geral. Nós estamos aqui focando desencarnações coletivas de um determinado momento. Qual é a maior razão para que isso aconteça? É o padrão vibracional de todos nós, não é do grupo. É a condição do nosso planeta de mundo de provas e expiações,
que permite que essas coisas aconteçam. E como é que o mundo vai mudar? O mundo, que nós falamos, é físico, mas as condições para que nós vivamos melhor nele só surgirão quando pelo menos a metade da população avançar um pouco mais. Fazer menos mal, equilibrando com o bem. Não precisa ser um santo, porque nós não vamos ser santos na terra. Não existe santidade na terra, a não ser para espíritos missionários que são raros. Até Jesus não queria ser chamado de santo. Mas ele, para nós, é um santo exemplar, porque não tem erro nenhum. Mas, voltando ao nosso dia a dia, como nós estamos no mesmo patamar, às vezes nós não gostamos da atitude do semelhante, mas ele está no mesmo nível nosso, como um colegial, na mesma série. Se não estivéssemos na série dele, não estaríamos mais na Terra. Estaríamos num mundo mais evoluído. Então, se não gostamos do ambiente, se não gostamos do que está acontecendo, vamos avançar moralmente. E intelectualmente também, porque o mundo mais evoluído, as pessoas são intelectualmente mais evoluídas também. É preciso um equilíbrio do amor e o intelecto. E aí vamos ter condições de, num futuro próximo, quem sabe, talvez um pouco mais distante, sairmos do mundo de provas e expiações e já merecemos reencarnar no mundo de regeneração, que a propósito, logo em seguida será a Terra. Esse processo de transformação da Terra já começou. Já estamos sendo selecionados, quem vai ficar e quem não vai ficar. Então, quem está em desacordo com o que está acontecendo, melhore-se para poder continuar no mundo quando ele melhorar. Mas, como eu disse, vai depender de nós. Prosseguindo, diz Emmanuel, justificando sua fala, invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Recentemente passamos por uma epidemia que assustou o mundo e vitimou pouco mais de 6 milhões de pessoas. Isso no mundo todo. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Aparentemente imerecidas. Quem olha assim, mas a pessoa sempre fez. Tem um relato de um espírito no livro Céu e Inferno, Senhor, não sei se é Antônio B ou é B, só, acho que é Antônio B, que ele relata, primeiro foi constatado que ele havia sido enterrado vivo, porque por um caso fortuito a família se deu conta de que uma joia havia ficado dentro do caixão e pediram a abertura do caixão para resgatá-la. E qual não foi a surpresa quando viram que ele estava, o corpo havia mudado de posição, estava de bruço, e uma das mãos devorada. Concluiu-se pelo próprio, agora defunto, porque acabou morrendo depois de enterrado. E nos seus estudos, Kardec evocou esse espírito. E ele relatou que isso estava, segundo a visão dele, escrito no seu destino. Não tinha como fugir. E daí disse, mas como assim? O senhor era um homem bom, todo mundo conhecia ele, sempre fez o bem, nunca fez nada de errado. Como é que teria uma punição dessa? E daí ele disse que numa encarnação anterior, ele enterrara viva sua mulher presa com uma adega. Eu entendi como emparedada, porque enterrar uma adega é meio difícil, não sei que enterra a adega inteira. Mas seja como for, ele ficou com um complexo de culpa. E daí ele disse que maiores explicações daria o guia do médium. E daí o guia do médium, eu não recordo o nome, talvez assim um balão. Lembra, senhor? Não lembro se não era Erasto até. Ele falou que
Ele pediu para passar por isso. Dá a entender que não era necessário. Mas por que as pessoas fazemos isso? Porque assim como aquele perdão que nós não demos ao outro pela severidade do nosso julgamento, agora inconscientemente estamos utilizando para nós mesmos os mesmos critérios. Fica difícil da pessoa entender o perdão de Deus, porque o perdão de Deus não é retirar a culpa, ou seja, a responsabilidade. É oportunizar meios da pessoa reparar o erro, pelo amor. Mas a pessoa, por se sentir indigna, ela só acredita que vai estar com a própria consciência se for punida mesmo, fisicamente. Mesmo em situações como esta. Naquele caso, assim, assustador, a pessoa pediu, claro, antes de encarnar, quando a pessoa acredita que tem forças mais do que necessário. Os espíritos superiores, que são encarregados da reencarnação, avaliam se a pessoa tem condições e se aquilo vai ser proveitoso para ela. Em alguns casos é necessário, porque ela não vê outro meio. Então quem está de fora olha assim, às vezes é imerecido, porque a gente não conhece as outras encarnações. Ainda bem, porque nós somos muito severos no julgamento alheio e também nós. Então seria difícil conviver com uma pessoa que hoje é boa, mas se soubéssemos do passado dela, nós teríamos reserva em direção à pessoa. Se não, até uma oposição declarada à sua condição de vida e à sua condição de agora de um espírito melhor. E isso é até comum no dia a dia. Quando nós falamos mal de alguém, por exemplo, para outro que não sabe ou nos fala, e nós olhamos aquela pessoa a vida inteira, uma pessoa ótima, boa de convivência, agradável, sempre solícita, e alguém vem contar alguma coisa recente desta encarnação que desabona, segundo os critérios morais da época, aquela pessoa. Então é difícil a pessoa não criar uma prevenção em relação a ela. E é preciso trabalhar isso. É preciso criar o critério os 3 critérios, né? Isso é verdade, isso é bom, isso é útil. Quando alguém nos diz alguma coisa, a gente pergunta: tem certeza que isso é verdade? Tem. E isso é bom ou é ruim? Geralmente não é bom. Nós gostamos muito de fazer fofoca, estragando a imagem do outro, jogando-o para baixo. Isso é bom? É útil? Às vezes é totalmente inútil, quase sempre. Existe uma única hipótese em que nós devemos revelar o defeito do outro. Se descobrindo o defeito, formos conversar com ele e fazermos ele ver se ele ainda não se modificou. Mas se já modificou, para quê? Esquece, já é outra pessoa. Mas digamos que ele ainda continue cometendo o mesmo equívoco. Vamos tentar mudá-lo. E se ele não mudar, deixemos-lo com os seus equívocos. A não ser que o seu equívoco prejudique a sociedade, uma comunidade, uma instituição. Aí sim, é preciso trazer apoio. Caso contrário, não tem utilidade nenhuma. Não vai servir para ele, vai servir só para criar escândalo. Mas voltando ao tema, então quando nós nos deparamos em equívoco após a desencarnação, após a avaliação, pedimos para retornar. Aqueles que ainda não entenderam o auto-perdão e que usaram o critério severo do julgamento do próximo. E os fofoqueiros, todos usamos esse critério. Então teremos muita dificuldade se descobrirmos em nós algo que mereça repreensão e que teremos que reparar. E prossegue: corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra, para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios, inexplicáveis sem a reencarnação. Falava Emmanuel na época do incêndio, que era uma coisa que chamava atenção. Fosse hoje, falaria dos desastres que nós estamos vendo aí, das desencarnações coletivas, simultâneas ou muito próximas no tempo, em decorrência dos acidentes climáticos, notadamente agora as enchentes, em 2021 no norte, hoje aqui no sul. E agora, enquanto acontecia isso aqui, no Marrocos, um terremoto vitimou
Segundo a informação de ontem à noite, mais de 2.100 pessoas. Hoje acho que já tem mais de 2.600 pessoas. E então ele falaria sobre isso. E aí vamos dizer assim, mas então essas pessoas todas lá são responsáveis? Tinham o mesmo defeito? Nós somos muito rápidos em julgar. Vamos prosseguir na leitura. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefa de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progresso sempre mais amplo no que diz respeito à nossa própria segurança. O Japão, por exemplo, os terremotos no Japão não surtem tantos danos quanto em outros países não preparados, porque eles já têm uma história milenar de experiência nesse aspecto e desenvolveram construções apropriadas, capazes de suportar o terremoto. Nós no Brasil não temos nenhuma construção assim, imagino eu, porque não tem terremoto aqui. Alguns abalozinhos de vez em quando, esporádicos em alguns lugares, mas não geral, não assim de grande porte. E países como o Marrocos também não estão preparados. E tantos outros que a gente vê em destruição. E quanto às enchentes, nós temos que cuidar onde construir. É certo que tem pessoas lá que viviam mais de 40 anos, nunca aconteceu. Ainda se investiga as razões mais aprofundadamente do que aconteceu. Não vamos nem entrar no mérito da questão, vamos aguardar a história. Mas o fato é que se eu vejo assim reconstruindo no mesmo lugar, será que não vai acontecer de novo? Então a pessoa tem que aprender, às vezes tem que se sacrificar e mudar de lugar, um lugar mais elevado, mais afastado. Tem vários vídeos no YouTube de pessoas que têm canais que agora resolveram ir para lá para divulgar. E eu vi um que entrevistava uma senhora que é dona de uma empresa de terraplanagem de Ibirubá. E ela viu a notícia e pensou, o que podemos fazer? Nós temos condições de ajudar. Aí falou com seu esposo e resolveram. Não falaram, mas com certeza pegaram um caminhão, porque elas levaram retroescavadeiras e uma maquininha pequena que também é uma retroescavadeira que entra em qualquer lugar, qualquer não, mas nos lugares mais apertados. E foram para lá. Quando ela foi entrevistada, ela estava no segundo dia da atividade. Um trabalho voluntário, sem interesse nenhum, sem ganhar nada. Lá, naquele momento, não tinha água tratada nem para dar descarga em banheiro, não havia banheiro. Não havia energia elétrica nem internet. Tinha que acampar e dar um jeito de se virar. E trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Então algumas pessoas trabalham para ajudar o próximo nesse momento. E aqueles que foram vitimados têm que repensar. Num outro vídeo, o rapaz entrevistou um senhor, dono de uma agropecuária, de porte razoável, perdeu tudo. A casa dele fica ainda a 50 metros de onde o prédio, a estrutura ficou, né? Também perdeu tudo. E eu me admiro do ânimo daquelas pessoas. Eu não sei como eu ficaria no lugar deles. Com todo o conhecimento que a gente tem, eu ficaria, talvez, desesperado. Na minha condição de servidor público, nem tanto, que eu tenho a fonte de renda, mas no caso deles, perderam tudo. Até a fonte de renda. E para quem está no comércio, quem é comerciante, sabe, dificilmente ele vai ter todo o seu material de trabalho quitado. As pessoas compram com duplicatas, com prazo para pagar. Com a margem da venda, eles conseguem pagar. Conseguem pagar os impostos, conseguem pagar os empregados. E aí, de repente, perde tudo. E ela perguntou para aquele senhor, e agora, o que o senhor planeja? Ele, pois é, eu tenho um filho que mora em Arroio do Meio, trabalha para uma indústria de calçado. Estou pensando em ir para lá. Vejam bem, um senhor, dono de uma agropecuária grande, uma casa boa, pensando em recomeçar, e não demonstravam desânimo que a gente imagina que uma pessoa naquela situação seja normal apresentar. E que talvez nós apresentássemos. Estavam lá remangando, modo de dizer, né? Muitos de chinelo de dedo, de qualquer jeito, limpando o chão. Uma mulher também que eu vi, já nem aparecia quase marca na casa dela e a água subiu
até quase o teto, tudo limpinho, trabalhando e animado. Eles estão felizes, alguns deram depoimento, de não terem perdido a vida, que é o bem maior. Alguns não tiveram a mesma sorte. Segundo as informações últimas, tem 46 desaparecidos e um pouco mais de uma dezena, talvez uns 15 a 16 já de confirmado de mortes. Então, esses não tiveram a mesma sorte, eles estão agradecidos por isso. Lamentemos, sem desespero, quanto se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Parece incrível dizer que Deus concede sempre o melhor. Por isso aquela pergunta, né? Onde está a justiça de Deus? Deus oportuniza seus filhos reparar os erros do passado através da expiação, que é a consequência da lei de causa e efeito. E aqueles um pouco mais adiantados e que agora dão conta dos equívocos, pedem para passar por processos tais. Mas vamos ver mais adiante, que foi lá do livro do Francisco Cândido Xavier, né? O que nos diz o livro dos Espíritos? Tem aqui no capítulo 6 da Lei de Destruição alguns tópicos. Vamos falar sobre os flagelos destruidores. Questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ou seja, qual é o objetivo? Perguntava Kardec. Qual é o propósito? Respondem os espíritos superiores. Para fazê-la progredir mais depressa. E já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por meio do prejuízo que vos causa. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Aí, por falta de tempo, nós não vamos aprofundar muito esta questão. Mas tem certas coisas que às vezes ficam estagnadas. Por exemplo, não vou entrar no mérito das enchentes, mas voltando para os terremotos. As pessoas que vivem naquela região experimentam esse abalo. E esse abalo, não este, mas outros, semelhantes, mais graves ou menos graves, voltaram a acontecer. Quais medidas a tomar? Vamos construir da mesma forma? Ou vamos buscar conhecimento com quem já o detém para nos precavermos desse desastre? E voltando para as enchentes, descobrindo as causas, como contorná-las? Fazer de conta que nada existiu, construir no mesmo lugar? Será que não vai acontecer de novo? Tem tantas cidades que a gente conhece aqui, perto de Porto Alegre, por exemplo, que quase todos os anos, às vezes mais de uma vez por ano, são vitimadas pelas enchentes. E aí a televisão vai lá e faz uma festa, né? A cidade está embaixo da água. É um tipo de um déjà vu aqui na fronteira também, no nosso Rio Uruguai, nas margens do Uruguai. Eu sempre tenho um pensamento para mim, não sou nenhuma autoridade, mas teria que ter alguém de coragem de investir. Eu sei que isso é difícil, depende de desapropriar uma terra para recolocar essas pessoas num lugar mais elevado, mas seria uma solução definitiva e delimitar aquela área como de preservação,
e fiscalizar para que ninguém entre, porque não adianta delimitar e não fiscalizar, sempre vai ter alguém que vai adentrar. E assim se evitaria que isso se repetisse. São Leopoldo, por exemplo, sofreu por muitos anos com inundação. O Rio do Sino subia, e lá é uma planície, né? Subia um pouco, não precisava subir muito. Transbordava da margem e se espraiava, a cidade ficava inundada. O que eles fizeram lá? Fizeram um dique, costeando o rio de fora a fora. E como solução para a água que a chuva traz e que corre normalmente pelo esgoto pluvial, colocaram à margem do rio potentes bombas para jogar água para dentro do rio quando chove. E pelo que eu saiba, desde então nunca mais tiveram problemas com enchentes. Foi a solução encontrada. Até hoje funciona. Esperemos que funcione para sempre. Então as pessoas temos que descobrir meios. Questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Responde os Espíritos. Pode e os empregas todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja, e aqui é a opinião do Espírito, castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Esse Espírito, com certeza, vinha das religiões tradicionais, na época era quase que totalmente católicos, né? Nada contra o nosso irmão católico, pelo contrário. Devemos agradecer muito a eles, porque foram eles que mantiveram o cristianismo no seio da humanidade. Inclusive, no Vaticano, lá tem umas obras, não originais, mas do grego, para quem tiver acesso, poder examinar e ver de onde vieram o que está hoje na Bíblia, no Evangelho. Mas esse Espírito que diz assim, castigar, já não fecha tanto como estava dizendo Emmanuel, porque Emmanuel está dizendo que Deus oportuniza a reparação, Ele não castiga. Mas para as pessoas que são vinculadas àquela sincretismo religioso que é necessário um castigo, então essa palavra cabe. Castigado no seu orgulho para que se faça sentir a sua fraqueza. Mas prossegue Kardec, mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? A gente olha lá, a maioria das pessoas são pessoas de bem, trabalhadoras, como eu disse, animadas. Como que pode? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida no corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. É fácil dizer em teoria, né? Nós estamos aprendendo isso com Jesus há quase 2000 anos, quando ele começou a pregar. Com 30 anos, estava na época, segundo os registros da Bíblia. E ainda não aprendemos. Nós temos que estar preparados, porque hoje são nossos irmãos, amanhã poderemos ser nós. Ah, mas aqui nunca vai chegar a inundação, mas de um tornado e um furacão. Eu tenho uma construção sólida, um tornado, são raras as construções que existem. Então poderemos ser nós. Estamos preparados? E se a pessoa perder a vida física? A vida física, por mais longa que seja, é menos do que um segundo na eternidade. Porque a eternidade não tem fim. Nós não temos noção do que é a eternidade. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Seria como o nosso Avatar, não tem aquele filme, né? Agora mais de um.
Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. Bem, mas prossegue Kardec, nem por isso as vítimas deste flagelo deixam de ser, ou seja, nem por isso as pessoas deixam de sofrer. Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Em outra vida, ou seja, outra encarnação, essas vítimas acharão ampla compensação ao seu sofrimento, se souberem suportá-lo sem murmurar. E aí retorna aquilo que eu presenciei naquelas pessoas entrevistadas. Não murmuravam. Alguns estavam felizes por estarem vivos, alguns iam às lágrimas, como é normal, a pessoa fica meio que desesperançada, mas estavam trabalhando. Não se diziam vítimas de ninguém, nem de nada. Esses suportam e vão ter dias melhores, se não nesta encarnação, numa próxima. E uma análise mais profunda. Alguns irmãos que ouvirem isso e que não são espíritas vão dizer, mas os espíritas querem dizer que as pessoas têm culpa no cartório porque passaram por isso. Eu não disse isso. Ninguém tem culpa. Segundo o que nós lemos aqui, vários escolheram. Claro que alguns até pode ser imposto, mas não podemos estabelecer uma regra absoluta. E outra, agora imaginemos se as coisas funcionassem como pregam a maioria dos irmãos cristãos, que dizem que morrendo em erro a pessoa vai para o inferno e não tem mais saída. Ao longo da história da humanidade, quantos erros foram cometidos? Em grande proporção ou menor proporção? É difícil escapar a alguém. Será que a pessoa antes de morrer, alguns dizem, mas pediu perdão a Deus, está perdoado? Isso seria justiça? O outro que morreu no acidente que não teve de pedir perdão, não teve tempo de pedir perdão, não será perdoado? Será que Deus age assim? Não. Deus não condena ninguém ao suplício eterno, mas também não exime da responsabilidade. A pessoa vai sofrer as consequências. E, sofrendo as consequências sem murmurar, ele passará pela expiação. E daí diz assim, venha por um flagelo, o livro dos Espíritos, venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades, destino do mundo. E aqui eu vou pedir permissão para mostrar para vocês, neste momento, online, World Metrics. Vamos ver como é que está a população do mundo. População mundial atual. Veja o número crescendo lá. Ele não para de crescer. Nascimentos este ano, 93.394, não dá nem para contar. Espíritos reencarnando. Nascimentos hoje, 307.603, 4, 7, 8, 9, 10 e assim não para. Agora, mortes esse ano, 42.259.851, 52, 53, morrem em torno de 105 pessoas por minuto no mundo. Mas isso não chama atenção. O mundo é grande, como nós vimos lá, nós temos 8 bilhões, mais de 60 milhões de pessoas mortes só hoje, 143.771, 4, 5. Mas vamos descer um pouco aqui. Crescimento líquido da população este ano, 51.134.357, não dá para contar. Se alguém consegue contar, está muito bom aí, de compreensão de raciocínio rápido. Hoje, crescimento líquido, 174.021, 2, 3, lá compensa nascimento e morte. Mas nasce mais que o dobro de pessoas que morrem.
Mas também não é pequeno o número de pessoas que morrem. Vamos voltar lá para ver. Mortos este ano, mortos hoje. Nesse 42 mil, 2 mil deve ser lá no Marrocos, né? Deu uma boa ajuda nesse número aí. Então, como diz aqui, ó, nós, na verdade, desde que haja soado a hora da partida, nós não escapamos. Pode ser de uma forma coletiva ou de uma forma individual. Esse ir e vir dos espíritos na Terra não cessa. Uma hora nós estamos no plano espiritual, outra hora estamos encarnados. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos da barbaria que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outro, esmagando o fraco pelos poderosos sem escrúpulo. Então, compreenderemos que muitos de nossos contemporâneos têm de expurgir máculas passadas, e tão pouco nos admiremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. Devemos deplorar, sim. Se tem meio de evitar, vamos evitar. Devemos ajudar? Obviamente que sim. Segundo relatos, essa organização lá local para receber, tem o exército, tem outras instituições que estão recebendo doações, eles nunca viram tanta doação. Roupas e alimentos já tem de sobra, eles estão pedindo agora material de limpeza, como produtos de limpeza, químicos, né? Vassoura, a pás, por caso, aquele rodo para limpar o chão, e voluntários. Voluntários são muito bem-vindos lá, segundo eles, mas tem muitas pessoas que vão lá só por curiosidade, para aparecer na mídia, para registrar, ganhar like, ou para se promover na política. Então, o que vamos fazer lá? Quem não pode ajudar agora, pelo menos se puder doar alguma coisa, doe. Quem puder se deslocar, como aquele pessoal de Ibiruba, é ótimo. Mas o fato é que está muita gente trabalhando. Não sei se é muito, mas um número expressivo de voluntários que estão ajudando. Porque não ficam apenas analisando as causas ou se chocando com o acontecimento. Estão fazendo o que é possível. Aqui tinha uma coleta no Tiradentes, também tem, acho que ainda na Fenamir, das pessoas fazerem doações. E às vezes uma roupa de cama, um travesseiro, roupas mesmo, calçados, o que puder. Tem pessoas que perderam tudo. Alguns que são mais, que têm uma reserva bancária, dizem assim: não, eu não preciso de nada, eu tenho dinheiro para comprar, mas não tenho onde comprar. Não tem um comércio funcionando, foi tudo destruído, em Roca Salles pelo menos. E a pessoa não tem onde comprar, não tem nem como se locomover às vezes. Mas vamos prosseguir no nosso estudo. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme, que ainda não está saldada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas somente porque apenas vemos o presente. Como eu disse, basta olhar a história, quanta coisa foi feita, mesmo em nome do Cristo, equivocadamente. Destruições de, às vezes, cidades quase toda, de famílias, são inumeráveis. Mas nós devemos render graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Quando nos deparamos com esse sofrimento,
em vez de entrarmos no padrão vibratório daqueles que sofrem, vamos lembrar de Deus. Vamos entender que esses irmãos, muitos estavam ali espiando, e alguns pediram para passar. E outros, não podemos generalizar, podiam estar ali por falta de conhecimento do risco do lugar. Assim como no Marrocos, por falta do conhecimento de como fazer uma estrutura de uma residência de forma adequada, de um prédio de forma adequada. Hoje, com as notícias que vêm de todo lado, nós nem podemos nos inteirar de tudo o que acontece. E às vezes vemos uma notícia de um desastre, bebendo qualquer coisa, comendo qualquer coisa, sentado no sofá, como se aquilo fosse um filme. Mas não é. E se pararmos e nos colocarmos para empatia no lugar deles, vamos sentir a grande dor desses irmãos. E o que podemos fazer? Alimentar ainda mais esta dor? Porque às vezes a pessoa vai às lágrimas quando entra no mesmo padrão vibratório que quem sofre. Mas Jesus não quer lágrimas. As pessoas podem dizer que Ele quer oração. Orar, falar, ação, agir. Como essa família de Birubá que foi lá, e tantos outros que a gente não tem informação. Voluntários que estão trabalhando para reerguer a vida daquelas famílias. E aqueles que não podemos, às vezes por afazeres profissionais, por falta de tempo, mesmo de recurso, alguma coisa a gente pode doar. Se não tivermos nada, vamos orar por eles. Vamos vibrar em oração, pedindo a Deus que fortaleça esses irmãos e que levem a eles a luz de que necessitam para suportar as dores, porque a hora passa. Que não percam jamais a esperança e não desacreditem no Pai. Porque uma pessoa mal informada pode perder a crença em Deus. Quando vê tudo que é físico perdido e mesmo alguns parentes seus. Não sentem a presença do anjo da guarda ou o espírito protetor que está ali inspirando para agir de uma forma ou de outra a fim de evitar o sofrimento e de recomeçar de novo, dando ânimo como aquele senhor que, perdendo tudo que era físico, se prontificou a recomeçar mesmo agora como empregado numa fábrica de calçados. Rendamos graças a Deus que nos oportuniza reparar os erros do passado. Uma expiação, primeiro, que não é uma reparação, mas se suportada, sem desânimo, sem queixumes, fortalece o espírito para que logo adiante lhe seja oportunizada a verdadeira reparação. Pelo bem, agindo certo agora, reconstruindo aquilo que de alguma forma, em uma outra experiência encarnatória, destruiu. E assim agindo, meus irmãos, nós estaremos colaborando para um mundo melhor, onde a solidariedade de muitos não vai deixar faltar o básico a poucos. Quem sabe amanhã poderemos ser nós, dependendo da solidariedade alheia. Não somos imunes, estamos na Terra. E esses acontecimentos foram anunciados por Jesus. O final dos tempos. Não do planeta Terra, não da vida como um todo, mas do tempo em que a humanidade ainda vive de extremo egoísmo, de orgulho exacerbado, de não assumir as suas responsabilidades e de culpar Deus pelos nossos sofrimentos, quando Deus sempre nos dá o melhor. Ele só nos dá o melhor. Mesmo as dores
São sinais que nos alertam que alguma coisa tem que ser mudada. Então fiquemos com essas reflexões. Agradeço a todos pela atenção recebida. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Wilson aí pela sua palestra à noite, pelo seu estudo, pelo seu conhecimento. Que Deus, Jesus e a espiritualidade amiga sempre amparem. Então nós vamos dar prosseguimento ao trabalho da noite, a segunda parte. Lembrando que 16/9, no próximo sábado, estará Sandra Maria fazendo o tema Razão ou Emoção? Como manter o equilíbrio? E eu convido então a todos os irmãos a novamente fecharmos os olhos, agradecermos por esses momentos que nós tivemos aqui, pelo conhecimento que aprendemos, por estarmos juntos, pedindo que a nossa prece possa chegar em todas as pessoas doentes, aonde tiver um doente, que a nossa prece possa chegar, que possa chegar a todas as pessoas que estão desamparadas, que Jesus possa envolver o seu manto sagrado e divino, pedindo à Mãe Maria também que ampare a todas essas crianças, algumas desamparadas, outras ficando sem pai, sem mãe, mas que a nossa prece possa chegar a todas elas, que possamos ter dentro do nosso coração, no dia a dia, mais Deus, mais Jesus, que possamos estar pensando que Deus e Jesus possam nos ajudar, e que nós possamos mudar um pouco o nosso pensamento, que possamos ver o que acontece, o que está acontecendo, e que possamos parar pelo menos 5 minutos para dizer de noite: obrigado, Deus, por esse dia, que nós possamos ter muito mais Deus e Jesus no nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vossa reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas, e aqueles que nos têm ofendido. Mas traga muito paz e amor no nosso coração. Então, com essa prece, nós damos por encerrado o nosso trabalho na noite de hoje. Aos irmãos e irmãs que sentirem a necessidade do passe, podem aguardar em silêncio, e os demais possam ir com Deus e Jesus no coração, até em casa, encontrar seus familiares e a toda a nossa família que ficar. Que assim seja.